E eu tava ouvindo Valeu. aqui, você falando do Enoch, né? Enoch, Isso é Enoch, interessante pô. porque a discussão hoje no Congresso americano é se são anjos e demônios. E Porque os exatamente. deputados todos estão falando isso. E Muitos o cristãos, né? vice-presidente do Trump, que é o DJ Vance, DJ Vance. tá falando isso também. Também? É. Então a grande Sim. discussão é, será que seriam demônios? Aí eu te pergunta, só que pega a Varginha, por exemplo. Varginha, teoricamente, teve um ser que apareceu lá, mais de um ser, mais uma criatura, e foram fisicamente pegos, levados para o hospital, tratados. O médico agora se pronunciou, Tá né? falando. E será que os demônios podem se materializar e ser medicados, mortos, tratados? Porque Botar morreu. um band-aid no... Então mataram um demônio. Então a gente tem que Sim. começar a... Então a filosofia, a teologia está discutindo exatamente agora isso, né? Lá de Eurico Oralini pega o teaser que saiu ontem do Spielberg, você vai ver esse fenômeno exatamente que o Eurico Oralini falar, você vai ver no teaser do Spielberg. Um troço que vem uma névoa, começa a se adensar, vira uma luz, da luz materializa o objeto. Você acha que é ele passando de uma dimensão pra nossa? É isso? Entendi. E hoje o Spielberg falou assim, no teaser dele na propaganda, que lançou hoje exatamente essa fala dele, ele fala assim, as pessoas atingimos uma massa crítica em que as pessoas querem saber não só o que está nos céus, mas o que acontece nas diferentes realidades. Uhum. O que dá a entender que a gente tem múltiplas realidades, múltiplas dimensões, esses objetos estariam trafegando de dimensões ou realidades diferentes e não vindo de outro planeta. Se você pega o logo do Arrow, que é o órgão de investigação de fenômenos anômalos do governo dos Estados Unidos, Sim. tem uma escrita em latim. Uhum. Embaixo a escrita em latim é a realidade é aquilo que nossos pensamentos criam. Aí. Você vê Que os vai caras muito já nessa dão uma linha dica, de que né? eles já estão dando uma dica, olha só. O que está aparecendo aqui nada mais é daquilo que a nossa consciência está emanando. Se eu estou mais negativo, essa criatura eu abro uma porta para ela entrar. Se eu estou mais positivo, eu posso abrir um anjo. Exato. Etc. E sabe-se desde 66, porque tinha um general do exército chamado General Moacir Uchoa, que ele fazia experimentos de contato com seres na fazenda Rio do Ouro, em Alexânia, próximo de Brasília. Ele chamava político, chamava militar, chamava todo mundo para ver. Legal. E o que ele via lá? Ele via névoas se adensando e virando seres e naves. Que ele chamava de seres ou naves do hiperespaço, que seria uma outra dimensão, uma outra realidade. Então, já em 66, tem documentado nos livros do Show, que era um general do exército, portanto, tem muita credibilidade, que o fenômeno se manifestava dessa forma. Ele não vinha de fora, ele vinha de uma outra realidade, uma outra dimensão, e ele vinha na forma de uma névoa que virava uma luz, que virava o objeto. Não tinha um discurso ufológico, era mais Sim, científico, né? Sim. Uhum. E aí, você não sabe quando Eurico e Oralina viram isso, era 17, depois virou 19, é como as meninas viram 20, aí virou 20. 20 foi a data mais cômoda. Entendi. Mas o fato é que essa névoa estava indo em direção ao local que elas viram. Eu não duvido que essa névoa simplesmente era esse vetor de outra realidade trazendo essas criaturas a todo tempo. E Então, os trens, vagões chegando com as Isso. criaturas lá, sei lá. Eu imagino que seja uma estratégia interessante de diversionismo, igual, vamos supor que os Estados Unidos tem aquelas aeronaves TR-3B, que são triangulares, e vamos supor que assim como o bombardeiro B-2, que joga mísseis e explodiu aquela usina de enriquecimento de urânio no Irã, eles têm uma nave dessa que parece um OVNI que lança mísseis, eles lançam mísseis em outros países, e quando alguém vem reclamar, os Estados Unidos está jogando mísseis, não, foram os OVNIs, né? Tá botando Eles na jogam conta, com isso. Eles jogam com isso. na conta dos OVNIs. Certamente, esse assunto para mim não foi revelado ainda, porque a verdade ela é muito mais profunda do que simplesmente seres vindos de outro planeta. Entendi. Acho que seria muito fácil revelar se fosse só isso. Sim. Só que a gente tem os fenômenos que estavam falando da gravidez fantasma, pessoas que são mulheres grávidas e que com o terceiro mês perdem. Isso. Não perdem, não, some. Desaparece. Você tem a questão das abduções, implantes, você tem a questão da mutilação de animais e pessoas. Então você tem toda uma coisa obscura que para mim esse é o núcleo que impede as pessoas falarem a verdade do que está acontecendo. Vamos supor que as pessoas poderosas que praticam esses rituais ganham muito poder com isso e têm alianças com essas entidades espirituais e não querem que isso seja exposto. Acho que a tese é essa. Então. Até porque muitos estão falando que as naves que o governo tem, algumas delas, estão intactas. Se está intacta, alguém deixou ali. Entendi. Eles chamam de site de doação, onde pegaram as naves. Novo México, etc. Deixaram, não foram abatidas. Não foram abatidas. Então se você pega a lâmpada, você esfrega a lâmpada e fala assim, ô gênio, eu quero uma nave aqui porque eu quero ficar poderoso para ser o país mais hegemônico no mundo. Aí o cara vai chegar e falar assim, olha só, eu tenho o poder de materializar o que eu quiser, a partir dessa névoa, entre aspas, e posso deixar uma nave aqui, mas isso vai ter um preço. Você está disposto a pagar esse preço? Você vai ter que me entregar alguma coisa. Pode ser, às vezes o cara nem fale qual o preço. Ele vai te dar e fala assim, deixa eu me atuar aqui, me deixa livre pelo menos. Que esse PhD em teologia lá de Yale,
Ele fala, cara, não tá previsto no cânon cristão normal você ter um demônio que pode ser morto. São criaturas metafísicas que agem no mundo material, eles podem materializar, eles não criam, mas eles podem pegar os elementos existentes no mundo e criar. Então, nas possessões demoníacas, as pessoas às vezes cospem unha, cospem corrente, cospem pedaço de metal. Você lembra aquele negócio que mexia no algodão? Sim, materializam no algodão, né? Você lembra do algodão? Que é tirando... sim. É isso, né, que você tá falando, né? Meu pai fala que a melhor coisa pra plantar é algodão, né? É mesmo? É, porque sempre há algodão. Eu lembrei daquelas experiências do colégio, feijãozinho no algodão, né? Achei que era isso. Daí também. Meu filho tá falando aqui que isso que você falou quando olha, né? Aí fica paralisado. Lembra o Enderman do Minecraft, né? Que você olha, ele ataca, né? Então, assim, o Gabriel Amor, que era o padre exorcista do Papa, Sim. né? Inclusive, inspirou aquele filme feito pelo... Esqueci o nome do Anthony ator. Hopkins. É o que é o Anthony Hopkins, Ritual. né? Não, é o novo, o Exorcista do Papa. Ah, o Exorcista do Papa. Que é um ator famoso também. É. O pessoal do chat vai botar ele. Não, é o carinha do... Pô. Esqueci quem é o ator do Exorcista. Enfim, daqui a pouco o pessoal vai botar George Butler? Não, George Butler não. Russell Crowe. É, Russell Crowe. Russell Crowe, que é o gladiador. Então, é inspirado no Gabriel Amor. Gabriel Amor tinha uma coleção de coisas que foram expelidas das pessoas. Correntes, prego, tudo que você imaginar. Moedas, moeda. Vezes, né? Tudo que você imaginar, as pessoas expeliam. Falavam que não regurgitava, ela materializava na boca e da boca era cuspida. Não era uma coisa que vinha pela garganta. Sei. Não tava no estômago, né? Então você tem um troço que pode materializar as coisas e tá causando esse tipo de dano nas pessoas. Vem no mundo não físico em sons, deixa marcas materiais, mas de vez em quando faz o próprio trabalho. Essas mutilações animais são muito parecidas com rituais. Às vezes, em volta do animal, inclusive em 96, a Margarida Halacock, que é essa jornalista de Varginha, ela encontra numa cidade próxima um boi mutilado, e em volta estava a grama amassada. Então, mas a diferença para ritual, para essas coisas que encontra, que não tem sangue, né? Não tem sangue, asséptica, né? os cortes são feitos já cauterizados, já corta cicatrizando. Teve um menininho que é o Janiel, lá em Iturama, se eu não me engano, o nome da cidade, eu sempre confundo o nome da cidade, lá no Ceará tem umas cidades parecidas. Sai um ser de uma luz, laranja, os meninos correm, ele fica, o ser pega ele, o ser ele chama de unha de galo, e o ser corta ele na axila. Quando ele chega imediatamente em casa, já está cauterizado. No meu documentário tem uma relato da Helena. A Helena vê um ser que era todo preto. Esse ser muda de cor para roxo. O pessoal, ele chega perto deslizando, a família toda corre e fica uma, que é a prima dela, se não me engano. E ela recebe 4 arranhões profundos, que quando ela acorda do transe com os arranhões, ela já está cauterizada também. Então esses seres fazem feridas já cauterizadas. E fica a impressão que, então, tem pessoas que fazem rituais, e aí qual a diferença, como o Vilela falou, para o ritual que é não humano, anômalo? Essas coisas inexplicáveis. O corte cauterizado, a ausência de gotas de sangue em volta, sem pegadas, às vezes. E fica parecendo que, às vezes, eles influenciam os humanos para fazer os rituais. Sim. E, às vezes, eles mesmos vêm e fazem o serviço. É como se eles conseguissem se alimentar disso à distância. Então, eles podem te influenciar para isso, para você fazer para ele. E às vezes eles enchem o saco e falam assim, eu mesmo vou lá e vou fazer esse negócio porque eu quero me alimentar, porque deve ser muito mais forte, né? Eu quero vir e sentir aquela matéria, deve ser mais forte. E aí, aí tem as condições, né, que a gente pode discutir. Que condições tem? Por que não se materializa sempre? Por que o chupacabra não aparece toda hora? Aí eu já acho que é uma questão de vários e vários fatores para isso acontecer. Pode ser a questão da egrégora, né? Como as pessoas estão se sentindo naquele momento, negativamente, possivelmente, porque para mim esses caras são negativos. Pode ser questão de rituais que são feitos na região, naquele local. Que deixaram portais abertos ali. Deixam aquela energia, né? Ficou acumulado. Aquela impressão ali. Pode ser também a questão ambiental. Então, geralmente nessas áreas tem muitos minerais. Você tem variação de campo magnético. Sim. Você as tem falhas geológicas. Tem a ver? Sim, as linhas, né? As falhas geológicas também. Sim. E tudo isso pode servir de energia para extrair essa energia, porque se esses caras estão materializando, eles estão que vir de algum lugar. O Stephen Greer, sabe qual é? Aquele médico, né? Sim. Ele agora com aquele pessoal Boina Verde lá, aqueles Green Beret, que mostrou a imagem do cara pegando uma nave tipo um ovo, né? Você viu esse vídeo? Sim. Aí ele tá falando que existem paranormais que trabalham pro exército americano, que eles conseguem atrair mentalmente... Os psiônicos. Atraem as aeronaves, mas como se essas aeronaves tivessem consciência também. E aí, quando elas se aproximam, eles abatem as aeronaves com armas, sei lá, de energia direcionada, não sei o que é.
que você acha disso aí? Faz sentido na tua pesquisa? São os psiônicos. O que é a nova moda dos bilionários do Vale do Silício hoje? Tem lá Skywatch e outras organizações fazendo isso. Sim. Eles querem atrair esses fenômenos para estudar. E para explorar tecnologia. E acho que isso é muito perigoso. Poxa. Você atrair um cara desse, você não sabe qual que você tá arrumando, porque não é só a parte material. Tem a parte não material, não física, que é muito mais grave, né? Que pode afetar a mente das pessoas. Então eles estão usando tecnologia, sons e energia eletromagnética. Eu tava falando aqui do que aconteceu na Venezuela, né? Dos soldados que ficaram cubanos, ficaram paralisados, né? E o que o Trump já falou, realmente temos essas armas. E depois o Departamento de Guerra, que era o Departamento de Defesa, agora é o Department of War, né? Fala, olha, nós temos arma de energia direcionada. Armas não cinéticas ou energia direcionada são armas justamente de eletromagnetismo e som. Então se você usa, isso tá no filme do Obama, Leave This World Behind, deixa esse mundo pra trás. Isso. Tá no Netflix. Isso. E do Obama, e da mulher dele. Olha só, o filme do O Obama Mundo e da mulher. Depois de Nós. Que em português o nome é O Mundo Depois de Nós, né? Que a gente vai ver isso também no filme do Spielberg. Qual que é a melhor forma de você controlar a população? Você usar armas de energia direcionada. Porque se você joga em alta potência infrasom junto com micro-ondas, você controla a mente das pessoas. Porque a pessoa entra num círculo de medo. Os equipamentos eletrônicos todos são desmobilizados. Você fica sem internet, sem comunicação. Você começa a ter dor nos ossos, pode cair dente, dependendo da potência do micro-ondas. Tímpano, né? Então, as infrações do micro-ondas eles têm efeitos complementares na fisiologia e nos equipamentos. Claro que nos equipamentos é mais a energia eletromagnética. Mas o infrassom mais o micro-ondas no ser humano, ele tem todo um efeito para causar controle mental, medo. Então, você fica muito mais fácil de ser controlado. Então, Leave the World Behind, O Mundo Depois de Nós, né? Sim. Ele é basicamente uma história de como que o mundo vai ser controlado sem ser por uma arma biológica, mas por uma arma física, que é muito mais eficiente do que a arma biológica. Sim. E a gente vê no filme do Spielberg os animais ficando loucos, porque muitos animais são guiados pelo eletromagnetismo. Sim. Os animais têm bússolas, né, para poder migrar. E os animais começam a ficar malucos, as matilhas começam a sair da floresta e aparecer na cidade. Que foi o que apareceu no caso Varginha pra mim, porque se você pega o conto do Dr. Ítalo Venturelli, que teria visto a criatura e que operou a criatura, né? Ele fala que não operou, mas eu acho que operou. O conto dele é universal. O que ele fala? Que um dos seres de Varginha tava com GPS desregulado. Que uma daquelas protuberâncias era a estrutura dele de se guiar. Porque o olho vermelho, se você olha o olho vermelho, são criaturas que estão no escuro, nas cavernas, no submundo, etc. Olhos grandes também. Né? E que, portanto, não precisam enxergar, porque não precisam absorver luz. Então eles seguiam somente pelo campo magnético. Aí se perderam ali, né? E aí estavam perdidos. E o que acontece no filme do Spielberg, que vocês vão ver, e no filme do Obama? Quando você joga você perde o GPS dessas criaturas, começam a ir pra cidade. Começa a aparecer. E essa falta de GPS foi que talvez elas saíram da mata e foram lá pra cidade de Varginha. Mas nesse caso do cara atrair a nave com o Aí a gente deu, depois desse grande parênteses. Que eu tô curioso de saber a sua opinião sobre isso. O seguinte, cara. O psiônico é o seguinte. Você falou do Vale do Silício, que é interessante pra caramba. Eu falei de tudo menos isso. Essa parada eu vou até querer conversar depois com você mais. Mas o psiônico, eles estão usando... por que eu falei isso? Porque eles estão usando, os bilionários do Vale do Silício estão usando micro-ondas e som. Se você pega a Tesla já fala, né, que é frequência, som, etc. Pra atrair esses... Eles descobriram que se você usa determinadas frequências eletromagnéticas com som, você consegue atrair esses fenômenos. É como se eles fossem insetos que são atraídos pela luz. Sim. Muito parecido com o Maya, que é programado e controlado por uma tarefa. Exato. E se você coloca também a consciência humana para sintonizar e pedir o contato, eles também são atraídos pela consciência humana. Não é à toa que várias pessoas que sofrem abduções, têm depressão, estão em tristeza, se conectaram, eles se sintonizaram num estado alterado de consciência que estão atraindo determinadas inteligências. Assim como uma pessoa que é positiva e foi orar no monte, às vezes viu um fenômeno também de tudo ficando luminescente, fluorescente, que é o que eu ouço muito. Então a consciência humana tem um papel fundamental na conexão com esses seres, e esses psiônicos nada mais fazem do que isso. Eles vêm traumatizados da guerra do Afeganistão e Iraque, principalmente, já vêm com essa porta aberta, e aí meditando eles conseguem se conectar mais fácil, esses seres começam a aparecer. Eles estão começando a explorar e tirar fotos, imagens e com sensores estudar o que são esses fenômenos. E aí tem essa questão da protocolo de segurança, né? Você pode estar atraído uma coisa que pode entrar na mente das pessoas, pode afetar as pessoas. E os caras estão preocupados com a parte material. Existe uma possibilidade que um desses psiônicos vá comigo lá no Atacama, tem conversas já sendo feitas,
Pra gente poder registrar com os equipamentos o que está acontecendo, complementando a minha pesquisa que eu fiz ano passado. Então, Mas esse cara é norte-americano? um deles é dessa organização, né? Da Skywatcher. Skywatcher? É Tá a bom. principal, né? Uhum. Tive lá nos Estados Unidos ano passado, lá em São Francisco, conversei muito com eles e é possível que eu consiga ter uma cooperação aí pra gente. E eu acho que o principal agora é discutir protocolo de segurança para se conectar com essas inteligências. Então, a partir disso a gente fecha o ciclo, né? A gente tem consciência humana com tecnologia. Com a tecnologia humana eu provo a materialidade, não fica só uma coisa que é da cabeça das pessoas, uma maluquice que só as pessoas estão vendo na cabeça delas. É algo físico, material e que eu consigo registrar com câmeras e sensores. Hein? O modus operandi desses caras, como eu falei, às vezes caem na mão com a vítima, pegam cordas, agem fisicamente aqui. Não me parece ser algo avançado de outro mundo, embora possa ter uma outra projeção que apareça que possa ser alguém à distância, tecnologicamente fazendo. Eu imagino assim como o ser humano faz projeção astral, que a alma ou o espírito sai do corpo, às vezes eles estão em outra dimensão, eles mandam só a consciência deles, imaterial, mas não fisicamente, né? E mesmo nós, né? Tem muitas pessoas que nascem com a habilidade de ter experiência fora do corpo. Sim. Que chamam de viagem astral também. Isso. Né? Desdobramento. Que pessoa da visão remota, os espiões psíquicos dos Sim, Estados Unidos, sim. da União Soviética, faz isso há muito tempo. Remote view. Para Stargate, que a gente comentou Isso, aqui, o Mac isso. Monigo lá, etc. Sim. Então, assim, talvez possa ter uma máquina que facilite isso. A máquina da Matrix, por exemplo. Entendi. Consiga se conectar, tua consciência vai e você tem um controle muito maior da experiência. Ou até no filme Avatar, porque antes dele se transferir definitivamente pro corpo híbrido humano alienígena, ele entrava numa máquina e pilotava aquele corpo, sim, né? Sim. E aí eu acho que quando você vai com o corpo não físico, você está sujeito à morte não do corpo material, mas a tua risco do corpo psíquico. Entendi. Então você pode voltar Destruir maluco. a sua consciência, Você né? pode ficar maluco. Uhum. Você pode voltar pro corpo físico, mas ficar louco. Entendi. Você não vai morrer, mas você pode voltar louco. Dependendo da experiência que você tiver lá. Dá um bug na software. programação. É o software que tá indo, né? O hardware tá ficando, o software tá indo, né? Então, Isso. Roda na nuvem, né? Roda na cloud. roda na...